Salve, salve galerinha aí do sétimo ano C e nono ano F, ok? Vou aqui hoje dar a nossa aula de eletivas dessa semana, onde nós vamos discutir aí sobre democracia e justiça, ok? Vamos lá, seguindo, democracia e justiça. Então, nós vamos trabalhar aqui com a questão muito importante aí para o nosso projeto da área de eletivas, ok? Nós vamos ver aí a relação que existe entre democracia e justiça. Isso quer dizer o quê? Será que toda sociedade democrática é justa? Né? Então, nós temos três grandes tradições que serão apresentadas aqui, ok, de maneira resumida, sobre a democracia. Lá na Grécia Antiga, nós tivemos, lá no século V a.C., tá, a introdução da democracia na sociedade ocidental, a democracia grega, que foi um grande exemplo disso. Posteriormente, tá, nós vamos ter aí na teoria medieval, de origem romana, aí uma questão de governos soberanos que tentam aí governar lá com seus impérios, né? E posteriormente aí na idade moderna, na teoria moderna, a questão da monarquia e da república e suas divisões aí sobre governos absolutistas, democráticos, parlamentares, enfim, que foram aí elaborados pelo homem, pela sociedade ao longo de sua história. Nós vamos ter aqui a imagem do Péricles, tá? Não é o Péricles do Exalta Samba, mas o Péricles que introduziu aí a democracia em Atenas, ok? Foi um grande reformador, um dos grandes nomes da definição e aí da execução da democracia na cidade de Atenas no século V. Bom, então vamos para a página 118 aí deste livro, que depois eu vou colocar aí a capinha dele, mas vocês vão observar, eu mando para vocês as fotos das páginas para que vocês possam realizar aí as atividades, tá? Então, nós vamos ter Atenas como berço da democracia, ok? Em Atenas nós tínhamos aí uma democracia direta, por meio aí das assembleias populares, tá? Lá na Ágora, praça pública, ocorriam essas discussões. Atenas eram várias, a Grécia nesse período eram várias cidades-estados, ou cidades-estado, ok? Cada uma com sua lei, cada uma com suas diretrizes, não existiam aí um estado unificado no mundo grego, tá? Eram diversos estados independentes. Porém, essa eclesia, essa assembleia, tá? Era uma assembleia que, apesar de direta, era uma assembleia excludente, porque ela participava dela apenas os homens nascidos em Atenas, proprietários de terra, maiores de 18 anos, claro, com bens econômicos, ficando de fora aí grande parte da população. Mulheres, escravos, estrangeiros, ok? Então, não tinham os direitos aí. Então, eu tenho na democracia ateniense uma certa exclusão. Diferentemente da democracia ateniense, tá? As democracias que nós temos hoje são democracias representativas, porém elas permitem aí que um maior número de pessoas venham a participar delas, tá? Então, a democracia ateniense aí ela vai influenciar de forma significativa as demais democracias do mundo, porque elas têm aí, exercem, apesar de sua exclusão, uma participação política do cidadão, não apenas com o direito a voto, mas também o direito de se manifestar. E por que ela vai servir de inspiração para as democracias modernas, tá? Porque elas vão defender, de certa forma, tá, galera, o espírito, os ideais de liberdade, de igualdade, respeito à lei. Então, elas vão ser fontes de inspiração para o período moderno. Nas democracias aí modernas, tá, por meio dos processos revolucionários que nós tivemos, tá? Revolução Gloriosa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, enfim. Eu vou ter aí uma série de características que vão influenciar aí essas democracias modernas,
inspiradas aí em Atenas. Aqui nós vamos ter aqui a foto de um índio, tá? Olhando aqui para o Congresso Nacional, tá? Como está posto aqui. Então, em Brasília, na cúpula do Senado. E aqui nós vamos ter aqui que no Brasil as mulheres, por exemplo, só tiveram direito a voto em 1932, os analfabetos a partir da Constituição de 1988, o primeiro índio, lá o cacique Juruna, foi eleito em 1982, e a primeira mulher indígena, tá? A Joênia Wapachana, foi eleita aí na última eleição. Então, ainda hoje nós vemos, apesar de todo o avanço, baixas participações na vida política de determinados setores da sociedade. Poxa vida, isso acontece por uma série de fatores. Questão econômica, a questão econômica é fundamental, tá? A questão aí de exclusão de gênero, né, de mulheres não serem aceitas. Você tem aí, apesar da população ter aí uma grande parte, a maior parte de mulheres, elas têm uma representatividade menor, porque infelizmente ainda parte da sociedade as enxergam como pessoas que devem cuidar do lar, né? E isso não deve ser permitido, não deve ocorrer mais. Afinal, estamos aí numa sociedade democrática e livre, onde a mulher pode ser o que quiser, o índio pode ser o que quiser, o negro pode ser o que quiser, independente aí da nossa condição. Nós podemos ser o que quisermos, tá? Não o que os outros querem. Então, isso é muito importante aí para a construção dessa democracia baseada em justiça. Podemos estar, né, melhor dizendo também, em todos os lugares. Então, nós vamos ter aí agora, na página 120, a justiça em diferentes sociedades, né? A justiça, ela foi feita, tá, galera, para defender a organização social, para defender os direitos, para defender aí a propriedade, para defender a vida, a liberdade, a propriedade, como vão dizer os liberais lá, como John Locke, que eu já mencionei para vocês em outras aulas, tá? Quando o indivíduo, dentro de uma sociedade que criam suas leis positivas, o que são as leis positivas, ou direito positivo, seriam as leis que os homens em comum acordo criaram por meio de um contrato social, por meio de combinações sociais que eles estabeleceram ao longo da história para se defender e para punir aqueles que descumprem as leis. Então, aqueles que descumprem as leis, de acordo com a lei de cada país, né, mais especificamente, vão aí punir os seus descumpridores da lei. No Brasil nós não temos pena de morte, mas nós temos as prisões, né, as penitenciárias aí, que vão manter fora do convívio social aqueles que cometeram crimes, né, para a recuperação social deles, para que eles possam, mais uma vez, retornar à sociedade e conviver com a própria sociedade. Então, nós temos aí uma diversidade de leis. Cita aqui o filósofo francês Michel Foucault com sua obra Vigiar e Punir, que posteriormente eu vou trabalhar com vocês, né, de forma mais separada, de forma mais extensa, mas ele diz que nós temos uma sociedade que vigia e pune, e existem aí as pessoas que nos vigiam em todos os lugares. Foucault chega a dizer, a comparar a similaridade, né, a semelhança entre a escola, entre o presídio, entre diversas esferas da sociedade, onde sempre tem um que nos vigia para nos punir, né? Então, por exemplo, na escola você fica separado na sala, o presidiário na cela. Na sala de aula você tem um professor que vigia, e se você faz algo de errado, o professor vai lá, ao vigiar você, te pune levando para a direção, o carcereiro levando para o diretor do presídio. Enfim, tá? Você vai ter aí uma sociedade de vigilância. Sempre tem alguém nos vigiando, que ele vai chamar aí isso de micropoder, mas a gente vai ver isso com calma aí numa próxima aula, tá? Bom, na página 121, nós vamos ter aí a questão, os exemplos das sociedades indígenas e suas punições, tá? Como
eles não têm um Estado estabelecido, instituições estabelecidas, cada tribo indígena vai ali ter as suas regras de punição para aqueles que descumprem as leis. Geralmente são lá os seus conselhos, né, dos anciãos, as pessoas mais velhas vão lá se reunir e vão punir aqueles que cometerem ali coisas que não estão de acordo com a tradição, com as normas estabelecidas. E isso também, assim como na sociedade é estabelecida com suas instituições, tem suas regras próprias e suas condições próprias para ali punir aquele que descumpriu a lei. Tá? Vamos lá para finalizar nossa aula de hoje, falar aqui sobre essa justiça que eles chamam de restaurativa. Esse é um problema que ocorre muito nas escolas, né? Nós temos aí nas salas de aula, e vocês já devem ter vivido isso, já devem ter presenciado isso, que é a questão aí do bullying, da humilhação social dentro das escolas, o racismo, a homofobia. Então, nós temos que tentar aí evitar esse tipo de prática e construir uma sociedade dentro da escola, tá? Grupos de diálogos, de debate que enfrentam isso. A justiça restaurativa, ela se baseia no critério das pessoas, né? O ofendido, aquele que ofendeu, discutir, expor suas ideias e ali a gente tentar solucionar o problema, ok? Então, a justiça restaurativa seria o que? Uma espécie de processo colaborativo em que as partes, agressor e vítima, afetadas mais diretamente por um crime, determinam a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. Isso seria uma prática muito bacana, tá? De nós discutirmos essas questões, de nós tentarmos entender, principalmente numa sociedade como a nossa, que tem o racismo estrutural, que nós temos aí a questão do machismo estrutural, de outras características que devem ser discutidas, que devem ser ensinadas na escola, que devem ser debatidas para que nós possamos, enfim, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade baseada na equidade, na justiça social, tá? Enfim, peço a vocês que acompanhem a aula, depois eu vou mandar aí as imagens das páginas do livro para nós prestarmos aí e realizarmos um debate sobre a questão. Um abraço a todos e até a próxima semana.